Vestibulado, próxima leitura. Pergunta número 1. Como o Brasil conseguiu manter a unidade territorial dele mesmo depois de tantos movimentos separatistas? Pergunta número 2. Por que o Brasil, para abolir a escravatura, precisou de várias fases e não fez logo tudo de uma vez? Pergunta número 3. Como o Brasil, ao contrário da maior parte dos países da América Latina, conseguiu conquistar sua independência de Portugal sem derramar uma gota de sangue? O gabarito está no programa de hoje. Um livro imperdível para quem gosta de história e quer conhecer um pouco mais sobre os bastidores espirituais da história brasileira é esse aqui. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, que é psicografado pelo Chico Xavier e de autoria do Humberto de Campos, conta passo a passo a história do Brasil sob o ponto de vista da espiritualidade. O livro começa no século XIV, quando Jesus fez uma visita à Terra para acompanhar o desenvolvimento da humanidade. Nesse momento estavam acontecendo várias situações muito dolorosas por conta das cruzadas. Preocupado com o destino espiritual da humanidade, Jesus escolhe o que seria no futuro o Brasil para ser a terra que iria ser o celeiro de luz que iria iluminar o mundo. Para conduzir o Brasil, que no momento não era nem um país, até essa missão tão grandiosa atribuída por Jesus, o mestre escolhe o espírito Ismael, que torna-se o nosso governador espiritual. Ismael então começa a organizar um grande grupo de colaboradores que iria renascer na Europa, mais especificamente em Portugal, para estimular as descobertas de novas terras. É assim que nasce Henrique de Sagres em Portugal, fundando a famosa Escola de Sagres, que foi as bases para os descobrimentos marítimos da época, incluindo o descobrimento do Brasil. Muitos estudiosos de história ficam impressionados como o Brasil, que tem uma extensão territorial tão grande, conseguiu, mesmo depois de vários movimentos separatistas, ainda manter a sua unidade. Esse livro mostra como Ismael e todos os seus colaboradores interviram para que cada um desses movimentos acabasse de maneira pacífica e assim o Brasil conservasse a sua unidade e o seu formato de coração, que ele é o coração do mundo. Ao longo da nossa história, um dos episódios que mais preocupou Ismael foi a escravatura no Brasil. Quando ele viu que o Brasil estava utilizando mão de obra escrava, ele ficou desolado e pediu ajuda direta ao nosso Mestre Jesus, pedindo um conselho, alguma intervenção para que essa situação fosse resolvida. Por isso, a espiritualidade inspirou Dom Pedro II e a princesa Isabel para que fossem libertos os escravos. E para que a libertação não se desse de uma maneira sangrenta e violenta, ela foi feita em etapas. Vários fatos históricos são esclarecidos nesse livro, dando uma nova perspectiva de momentos decisivos na história do nosso país. Para que o Brasil alcançasse a sua autonomia política, houve a interferência e o concurso de toda a espiritualidade. Foi por isso que, ao contrário de vários outros países aqui americanos, a nossa independência foi conquistada sem guerras civis nem violência. Obrigada, espiritualidade! Esse livro é imperdível para quem gosta de história. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu comigo lendo esse livro é que eu, pessoalmente, mudei a minha visão sobre o nosso país, sobre a nossa história, sobre os personagens que a gente conhece de um jeito na escola e nesse livro são apresentados de outra forma. Esse livro, inclusive, me deu a certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis, de mais dor, confusão e instabilidade, a espiritualidade, na figura de Ismael, está sempre cuidando da gente. Pessoal, vamos fazer esse vídeo chegar à maior quantidade possível de pessoas. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo com o hashtag #JaLi. Conta pra gente o que você achou, qual foi a parte que você achou mais interessante. Se você ainda não leu, comenta aqui embaixo com o hashtag #MinhaPróximaLeitura.
Até a próxima. Leitura. Outro momento interessantíssimo da nossa história, que tem uma visão, um plus a mais. Tem um tchan, tem um... Qual a palavra, Felipe?